Olá, caros amigos e amigas do canal Relatos do Frank, sejam todos e todas bem-vindos a mais esse vídeo. Hoje vou relatar uma história que foi enviada para mim através do Facebook do canal. Esse relato foi enviado pela Renata e desde já eu agradeço de coração a Renata por estar enviando essa história para mim e eu tenho o maior prazer de poder narrá-la. Bom, ela mora no Rio de Janeiro. E antes de começar, convido você que visita o canal pela primeira vez, que deixe o seu like, se inscreva, ative o sino de notificações, comente o que você achou do vídeo e compartilhe esse vídeo também. Assim você ajuda o canal a crescer. É um relato um pouco curto, mas ainda assim é bem interessante e eu tenho o maior prazer de poder trazer para vocês hoje. Também convido que interaja comigo através do Facebook, Instagram. Eu deixei os links das redes sociais do canal aqui na descrição para que também você possa interagir comigo. E se você tiver alguma história para contar, se você tiver o desejo de contar pelo Facebook ou pelo WhatsApp, você manda para mim que eu irei narrar em formato de vídeo aqui no YouTube. E vamos para a história. Olá, eu me chamo Renata, moro em Itaipuaçu, Maricá, Rio de Janeiro. Eu presenciei algo muito estranho no ano de 2007. Eu deveria ter os meus 8 ou 9 anos de idade, não me lembro muito bem. Naquela época, eu e as outras crianças do nosso bairro tínhamos o costume de brincar na rua até tarde da noite. Naquela época era seguro, pois não tinha os perigos e a bandidagem como infelizmente tem hoje. Era uma época muito boa, eu me juntava com as outras crianças na nossa rua e brincávamos de polícia e ladrão, pique-esconde, bolinha de gude e outras brincadeiras, mas com o passar do tempo tudo isso foi mudando. Naquela época, eu morava perto de uma praça e costumava ir brincar lá depois que eu chegava da escola, comia alguma coisa e descansava. Me lembro que em uma tarde ensolarada, fomos brincar nessa praça. A uma certa distância dali, havia um pé de jamelão que ficava quase perto de uma encruzilhada. Passamos a tarde toda nos divertindo, brincando com as outras crianças. Quando deu por volta de umas 18 horas, eu decidi voltar para casa. Já estava escurecendo. Havia um coleguinha que morava perto da minha casa, então ele aproveitou que iríamos tomar o mesmo caminho e me acompanhou para ir para sua casa também. Quando estávamos quase perto daquele pé de jamelão, ao longe, avistamos uma fogueira debaixo daquela árvore, e enquanto isso, íamos nos aproximando daquela encruzilhada. Me lembro que quando estávamos a uns 10 metros daquela fogueira, começamos a perceber que aquele fogo começou a tomar forma, e aquilo despertou a nossa curiosidade. Decidimos nos aproximar um pouco mais para ver o que era. Quando chegamos um pouco mais perto, vimos algo tenebroso. Aquela fogueira se levantou e tomou uma forma humanoide. Parecia ter 1,70 m de altura, mais ou menos. Era como se fosse uma pessoa com o corpo totalmente em chamas. Dava para ver que nos encarava. Estava ali parado, diante de nós, debaixo do pé de jamelão. Parecia que estava esperando que nos aproximássemos para tentar fazer alguma coisa. Nessa hora, a gente começou a dar passos para trás lentamente, com medo. Quando nos distanciamos daquele pé de jamelão, aquela figura humanoide em chamas se abaixou novamente. Ficamos com medo e saímos correndo para a praça de novo. Contamos para um conhecido no nosso bairro, que naquela época já era um adulto, o que tínhamos visto. Pedimos a ele que nos acompanhasse até em casa, pois estávamos com medo de passar naquela encruzilhada sozinhos e aquela coisa nos atacar. O homem que era conhecido da minha família decidiu nos acompanhar até em casa. Ele, curioso, resolveu passar perto de onde ficava aquela árvore e quando fomos nos aproximando, vimos novamente aquela fogueira debaixo da árvore e o homem que nos acompanhava também viu aquela figura. E mais uma vez, quando chegamos um pouco mais perto, aquela fogueira levantou-se novamente e o homem que nos acompanhava também pôde ver a figura humanoide, que estava em chamas, que ficava de pé e nos encarava.
aquele ser começou a dar passos bem lentos em nossa direção. O adulto que estava conosco ficou assustado e confuso e pediu para voltarmos. Ele iria nos levar para casa, porém por um outro caminho. Só que era um caminho um pouco mais longo, mas não iríamos ter o risco de ver aquele ser estranho de novo. Hoje eu sou adulta e sei com certeza que aquilo não poderia ser uma pessoa, pois não se debatia devido a estar com o corpo totalmente coberto de fogo. Ainda mais por ser interior, alguém não iria atear fogo no próprio corpo para pregar uma peça em outras pessoas, pois aquilo se movia lentamente e nos encarava. Eu acredito que aquele ser possa ser uma variante da mula sem cabeça, pois já escutei relatos de outras pessoas que também viram a mesma criatura. Felizmente, nunca mais vi aquele ser de novo. Aquele pé de jamelão já não existe mais naquele lugar também. Bom, essa é a minha história. Boa noite.